consegue fazer cotidianamente, né? Então, num sentido meio ser otimista da coisa, né? No lado mais otimista, é uma oportunidade boa para a gente se encontrar, para a gente conversar, tá bom? Então, fico muito agradecida pelo convite a todos vocês que se lembraram do meu nome para estar aqui hoje conversando sobre um tema que, como o Tiago disse, é muito importante para mim, né? Eu preparei uns slides, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já conseguem ver? Está começando, né? Sim, estamos vendo já, professora. Bom, o ruim é que eu não vou ver vocês enquanto eu falo aqui. A Gabi, por favor, qualquer coisa você me fala, por favor, tá? Pode deixar, fica tranquila. Uhum. Tá ótimo, a gente está enxergando bem. Ótimo. Bom, quando a Gabi me fez o convite, né, a gente conversou um pouco sobre o que seria interessante para eu falar para o público, para falar para vocês. E diante do perfil desse grupo aí do Paraná e diante do nosso trabalho, eu achei que seria interessante falar sobre os bastidores de planejamentos coletivos de atividades de modelagem, tá? Eu cheguei a pedir para a Gabi para passar para vocês um texto, né, um relato de uma experiência, um relato de uma experiência que foi realizada aqui em Belo Horizonte, mas eu não vou falar exatamente sobre o relato, mas sobre os bastidores, né, para contar um pouco para vocês a respeito do que aconteceu durante e depois também, né, dessa atividade que está relatada lá nesse livro, tá? Bom, então, como estou falando da experiência de um grupo, né, que é o grupo de discussões sobre modelagem na educação matemática, e as pessoas que eu convidei para participarem aqui da conversa são membros desse grupo. E nós todos somos lá aqui, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, temos alguma conexão com a Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Então, a primeira coisa que eu digo é que, bom, eu estou falando de um grupo, né, e um grupo é constituído por pessoas diferentes têm concepções diferentes, têm intenções diferentes, e quando uma pessoa do grupo, né, no caso eu, conta uma história vivida pelo grupo, ela vai conseguir, no máximo, contar o seu próprio ponto de vista, né, sobre a história. E além disso, a história que eu vou contar, sobre a qual eu vou refletir, diz muito também sobre o meu próprio processo de aprendizagem, sendo membro desse grupo. Tá? Então, levem em conta que esse preâmbulo, tá, para poder entender e contextualizar toda a minha fala. Bom, o grupo, né, como eu disse, o nome dele, né, Grupo de Discussões sobre Modelagem na Educação Matemática, não é um grupo grande como o de vocês aí, é um grupo que foi fundado mais ou menos, né, começou a atuar em 2012. A nossa sede oficial é o Instituto de Ciências Exatas da UFMG, onde aconteceu a conferência de modelagem no ano passado. A participação no grupo é voluntária, né? As pessoas que se interessam pelo tema são convidadas a participar, e aí também por isso é um grupo bastante flutuante, né? As pessoas entram, saem, voltam continuamente, né?
e é um grupo composto por professores de matemática da educação básica, professores universitários, futuros professores de matemática, alunos de pós-graduação, e todos vinculados a diversas instituições aqui de Minas Gerais, tá? E, como eu disse, né, vários dos atuais membros do grupo estão aqui agora, né, participando dessa conversa, desse nosso encontro, e aí eu aproveito também para agradecer o prestígio aí do grupo, né, de vir participar aqui com a gente. Acho que a prosa vai ser boa. Bom, então eu vou falar de uma atividade, né, que nós, do grupo, realizamos. Essa atividade teve por título Quanto Você Possui de Pele? Ela foi realizada numa turma do 2º ano do ensino médio, numa escola pública estadual, aqui localizada em Belo Horizonte. A professora de matemática dessa turma, na época, era membro do grupo, e a atividade aconteceu no final do ano de 2014, tá? Então, era um momento que o grupo tinha pouca experiência prática com modelagem. Como é um grupo de discussões sobre modelagem na educação matemática, acho que a atividade que a gente mais faz é ler e discutir artigos sobre modelagem na educação matemática. E aí, naquele momento, em 2014, acho que a gente não tinha realizado nenhuma atividade prática sobre nossa responsabilidade, né? E teve um pedido da professora dessa turma para que nós incluíssemos o cálculo de área de sólidos geométricos na atividade de modelagem, porque era um conteúdo que estava sendo abordado naquele momento por ela, tá? Bom, então aqui, esse relato, essa atividade aqui, da qual eu estou começando a falar, é a que está descrita no texto que eu pedi a Gabi para passar para vocês, que é um texto que foi apresentado na Conferência de Modelagem de São Carlos, em 2015, tá? O texto tem um formato acadêmico, né? Ele vai relatar o que aconteceu com referencial teórico, de uma forma convidativa, etc. E como eu disse, a minha fala aqui é sobre os bastidores dessa atividade, né? Então, quem lê o texto vai ter uma impressão sobre o que aconteceu. E aqui eu vou fazer mais reflexões a respeito do que é o antes, durante o planejamento e das coisas que a gente teve que mudar e do que eu penso, do como eu vejo essa atividade 6 anos, né, depois que ela aconteceu. De cara aqui a gente vê algumas características bem interessantes para a gente, né? Era um grupo que tinha muita experiência teórica e pouca experiência prática. A gente estava querendo colocar em prática aquelas ideias que a gente estava discutindo. Uma professora que participava do grupo, se dispôs, ela queria enfrentar esse desafio de fazer modelagem na sua turma, que era uma escola da periferia de Belo Horizonte, com todos os problemas que a gente está acostumado a perceber nessas escolas. Então, era assim, uma combinação de elementos muito fértil, né, para a gente atuar, tá? Então, eu acho que esse ponto de partida foi bem interessante e todos nós estávamos muito envolvidos e felizes com essa possibilidade naquela época, tá? Bom, como a professora queria trabalhar com sólidos geométricos, uma outra professora, membro do grupo, lembrou-se de uma atividade que ela viu no site da Unicamp, né, que era exatamente o título que a gente usou para a nossa atividade. Quanto você tem de pele? E aqui a sinopse está pequenininho, mas acho que dá para ler, eu vou ler para vocês também. Neste experimento, faremos aproximações para descobrir quantos metros quadrados um ser humano tem de pele. Para isso, os alunos escolherão sólidos geométricos que se assemelham às partes do corpo, e então, depois de calcular a área da superfície dessas figuras, obterão um valor estimado para a área da pele, tá? Então,
essa sugestão aqui que a outra professora deu para o grupo se harmonizava bem com o propósito da professora, né, que a responsável pela turma, porque ela incluía alguma situação real, né, que era o cálculo da quantidade de área, a área do corpo humano. Esse corpo humano seria aproximado por sólidos geométricos, né, que era o propósito da professora. Então, a gente começou ali a incorporar elementos da modelagem no propósito da professora, que era trabalhar com sólidos geométricos, né. Mas, para mim, em particular, eu achava que estava faltando uma situação real, faltava ali algum problema para ser abordado por meio da modelagem, né. A mim parecia uma atividade do tipo, eu quero aplicar o cálculo de áreas de sólidos geométricos, então eu vou aproximar o corpo humano por sólidos e vou calcular essa área. Então, para mim, parecia que não tinha um problema ali, tá? Então, esses são comentários aqui dos bastidores já, né? Como que eu, Jussara, estava percebendo aquele planejamento ali, né? Bom, aí voltando ao relato, então, ao texto, as professoras que escreveram o relato, deixa eu só lembrar que quem escreveu o relato são Daniele Martins e Mariane Araújo, né, o Araújo não é meu, tá? Elas são professores que eram membros do grupo que tomaram a iniciativa de escrever o relato, tá? Aí no relato, a Daniele e a Mariane contam qual que era o planejamento nosso, né? Então, na primeira aula, teríamos um vídeo motivador e uma reportagem relacionada ao assunto. Na aula 2, teríamos discussão sobre as estratégias para medir a área do corpo humano. Nas aulas 3 e 4, os alunos iriam realizar os cálculos e elaborar um relatório. Na aula 5, haveria uma discussão dos resultados. E a professora também, então elas relatam, né, a Daniele e a Mariane relatam que houve uma preparação prévia da turma, os alunos foram avisados que trabalhariam em grupos e que haveria a presença de outras pessoas lá na atividade, né, nós do grupo iríamos participar, então a professora tomou cuidado de preparar os alunos para nos receber. E nós do grupo combinamos também que não informaríamos as fórmulas para o cálculo das áreas previamente. Bom, esse vídeo motivador e a reportagem, né, que nós selecionamos para apresentar na primeira aula, relatava a escassez de pele para o transplante, né, que foi um assunto muito conversado na época, naquele ano, né, 2014, porque no ano de 2013 aconteceu aquela tragédia lá na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E como uma decorrência dessa tragédia, constatou-se que os bancos de pele para doação no país estavam com estoque baixíssimo, então era um problema, né? Várias vítimas precisavam de doação de pele, e naquele momento os bancos de pele estavam com baixo estoque. Então, esse foi um vídeo, uma reportagem também sobre esse assunto que foram apresentados na primeira aula, tá? Bom, aqui. Agora, algumas reflexões aqui sobre esse planejamento, né? Esse é o planejamento do grupo, né, antes da atividade acontecer. Então, como eu disse, no que a gente tinha combinado antes, para mim, faltava um problema, faltava uma situação real, efetivamente problemática, para poder dar início à atividade de modelagem, né? Aqui no planejamento que foi apresentado pelas autoras, elas falam em vídeo motivador e uma reportagem. Vocês percebem que no planejamento nem aparecia o assunto que seria tratado nesse vídeo, né? Ele era, então, um vídeo para motivar os alunos, porque o propósito, afinal de contas, até então, era calcular áreas de sólidos geométricos, né? Bom, outro ponto que eu quero destacar aqui também é que
a aula 1 era o vídeo e uma discussão sobre o assunto. A aula 2 já seria dedicada a fazer cálculos, né, a discutir estratégias para medir a área do corpo humano, né? E a gente percebe um salto grande aí da aula 1 para a aula 2. Como que eu vou, a partir de uma conversa sobre a tragédia em Santa Maria, sobre transplante de pele, etc., como que eu vou induzir os alunos a querer calcular a área do corpo humano e fazer uma aproximação dessa área usando sólidos geométricos? E a questão fica mais grave ainda se a gente olhar o combinado aí de não informar fórmulas previamente, né? Então, havia uma distância aí, né, digamos, entre a aula 1 e a aula 2, né? E aí eu fico pensando, né, eu como professora, quando a gente trabalha com alguma perspectiva que se diferencia bastante de aulas tradicionais de matemática, os professores têm uma tendência a querer participar minimamente possível, né? Então, eles saem de um papel em que são os principais protagonistas, em que falam o tempo todo, apresentando um conteúdo, e aí, na hora que a gente vai para uma atividade muito diferente, eles não querem participar nada, ou quase nada, né? Como é que fica essa transição, então? Por que o professor fica esperando que o aluno construa o conhecimento, né? Então, acho que é uma pergunta importante que a gente deve fazer aqui, qual que é o papel do professor de matemática numa atividade de modelagem, né? Porque ele está mudando completamente a posição dele na sala de aula. E aqui, no nosso planejamento, né, um grupo de professores, a gente estava esperando muito que os alunos tivessem ideias, né, e que eles fizessem o que a gente esperava que eles fizessem, por iniciativa própria, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente sempre precisa, é uma discussão recorrente na modelagem da educação matemática, inclusive o Fernando Lima, né, membro do nosso grupo, fez uma pesquisa e defendeu o mestrado dele no início do ano agora, exatamente sobre esse assunto, né, sobre o papel do professor durante as atividades de modelagem, tá? Bom, então a gente vê aqui que no planejamento do grupo, a gente primeiro define o conteúdo matemático, depois, né, a área de sólidos geométricos, depois nós escolhemos o problema, né, que seria buscar uma simulação do corpo humano usando sólidos geométricos, e a situação da realidade que incluiria um questionamento, um problema, um incômodo, veio por último. E na realização da atividade, o que aconteceu primeiro foi uma discussão sobre a falta de doadores de pele para as vítimas do incêndio na Boate Kiss. Depois, aí teve esse problema que a gente teve, que foi uma tensão para o grupo, né, para nós do GDME, de como encaminhar dessas discussões sobre a falta de doadores de pele para essa delimitação do problema, né, quanto você possui de pele, qual é a área do corpo humano. E, por último, a gente, então, era o modelo do corpo humano composto por sólidos geométricos e cálculo da área da superfície, que era o que a gente tinha escolhido primeiro, né, lá no planejamento. Então, aqui, o que a gente definiu por último foi o que foi feito primeiro, depois a delimitação do problema e o propósito inicial da professora foi o que aconteceu por último. Tá? Então, a gente vê aí uma inversão de ordens de como as coisas aconteceram, né? O planejamento foi de um jeito, a realização foi de outro. E aí, por falar em planejamento, eu vou fazer propaganda aqui também da dissertação da Thaís Fernanda, que está aqui com a gente também, que vai defender daqui a pouco, né, a dissertação dela, que é sobre o planejamento de atividades de modelagem.
Bom, então, a gente percebe aí, né, aquele meu primeiro preâmbulo lá, né, um grupo é constituído por pessoas diferentes, que têm concepções diferentes. O que é modelagem matemática, né? Se a gente pensar a origem dela lá na matemática aplicada, né? E quando vai para a educação matemática, ou como que ela se configura? O professor Tiago Kluber tem várias discussões, vários trabalhos, né, discutindo esse tema, das concepções de modelagem que acabam por aparecer e se constituir no campo da educação matemática. Em particular, né, um incômodo meu ali naquele momento, era o ponto de partida da atividade, né? Eu e o professor Jonei Barbosa escrevemos um artigo lá em 2005 a respeito desse ponto de partida, né? Na verdade, o título é Face a Face com a Modelagem, como os alunos interpretam essa atividade, e que a gente fala de uma estratégia inversa, em que os alunos, os professores, partem do conteúdo matemático para criar um problema da realidade para usar aquele conteúdo matemático, né? Que é uma ordem inversa ao que acontece com os profissionais da matemática aplicada, por exemplo, né? Que eles têm um problema da realidade, por exemplo, a contaminação pelo coronavírus, e a matemática entra para resolver o problema, né? Em particular, né, no meu caso e no caso do grupo, ainda tinha também a questão da perspectiva sociocrítica de modelagem na educação matemática, que a gente discute bastante, e ali naquele momento, né, o teor crítico apareceu mesmo no final, quando a gente incorporou o caso da Boate Kiss na discussão, da Boate Kiss e do transplante de pele, né? Bom, e além das diferentes concepções, tem também as diferentes intenções, né? A professora queria, em princípio, ensinar a área de superfície de sólidos geométricos. Alguns membros do grupo, e eu estou incluída aí, queriam realizar uma atividade da perspectiva sociocrítica, que era a que a gente mais discutia. E nós todos, como grupo, queríamos realizar uma atividade prática, fundamentados na literatura que a gente tanto estudava e que ficava só no estudo, né? Então, ali estava um momento da gente colocar as ideias em prática e amparado pela literatura. Bom, voltando ao relato da Daniela e da Mariane, elas contam, né, que a gente, do GDMEM, durante a realização da atividade, teve que discutir e renegociar constantemente, né, porque, como todos nós sabemos, né, modelagem a gente não consegue planejar passo a passo de forma rígida, né, tudo que vai acontecer. O protagonismo dos estudantes é muito grande. Ao protagonismo dos estudantes, dos professores e nosso do grupo, né? Então a gente não consegue controlar tudo e que bom que é assim, né? Então a cada surpresa que acontecia, a cada imprevisto, a gente tinha que replanejar, tinha que tomar decisões e um mecanismo que a gente usa desde então é sempre relatar as nossas reuniões, os nossos planejamentos num documento compartilhado, porque aí a gente consegue, a partir do relato, ir organizando melhor as ideias e fazer nossos planejamentos e replanejamentos. As autoras também falam do uso de diferentes espaços da escola. Até então, os alunos só tinham aulas na sala de aula convencional, e ali, para realizar atividade de modelagem, eles foram para a biblioteca, foram para uma sala de multimídia, ou seja, usaram outros espaços da escola. Aconteceu a participação da professora de biologia, que foi importante para nos ajudar a respeito de informações que nós não tínhamos, né, nós professores de matemática. Houve muita participação dos estudantes, inclusive propondo encaminhamentos, o que nós vamos fazer agora, qual temos esse problema, o que vai acontecer. Os alunos consultaram livros da biblioteca, consultaram o caderno de matemática,
apareceram várias soluções diferentes, como é típico da modelagem, e os alunos também apresentaram muitas das suas dificuldades, e nós, do grupo, atuamos bastante, ajudando no esclarecimento das dúvidas, nessas dificuldades que os estudantes tinham. Bom, aí desse relato aqui das autoras, o que fica mais forte para mim hoje são duas questões. Primeiro, ao ler o relato, eu acho que eu, Jussara, estou bem afastada das escolas, né? Porque me assusta quando eu vejo, por exemplo, a fala assim, usamos diferentes espaços da escola, os alunos consultaram o caderno de matemática. Para mim, isso deveria acontecer cotidianamente nas escolas, qualquer nível, na universidade, na educação básica, deveria ser um procedimento cotidiano. E, ao mesmo tempo, né, bastou uma atividade diferente para que essas coisas começassem a acontecer. E aí vem a minha segunda observação. Quando foi, então, que nós paramos de acreditar no potencial dos estudantes? Né? Por que a gente tem que fazer tudo por eles? Por que eles não vão à biblioteca, não usam os diferentes espaços da escola? Por que eles não têm tanto protagonismo assim nas nossas aulas? Né? Então, essas são observações minhas, relendo hoje esse relato. As autoras também relatam para a gente o depoimento dos estudantes que participaram dessa atividade. Eles se queixaram bastante da dificuldade com os cálculos, né? E isso nós presenciamos lá e tentamos ajudar. Eles falaram que foi uma atividade bem diferente do cotidiano das aulas de matemática. E comentaram, né, que até os alunos desinteressados estavam participando da atividade. Gostaram de usar os vários espaços da escola e que a atividade teve aplicação na vida real, o que na maioria das vezes não acontece nas aulas de matemática. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para os professores que querem se tornar pesquisadores. A gente percebe, né, o Tiago deve ver isso também, outros, a Gabriele, a Bárbara, a gente que tem que dar parecer em trabalhos submetidos a congressos, que muitas vezes relatos desse tipo aqui, que eu estou apresentando, são apresentados como resultados de pesquisa. Existe uma coisa que eu realizar uma atividade na minha escola, a atividade ser muito interessante, que foi o caso aqui, e eu querer contar essa experiência para outras pessoas. Isso é ótimo, é extremamente bem-vindo, e a conferência de modelagem é o espaço em que eu acho que é o melhor espaço para a gente fazer esse tipo de relato, tá? Mas esse relato não se configura como resultado de uma pesquisa. Né? Pesquisa é outra coisa, não é o tema aqui da nossa conversa hoje, mas quando eu fiz essa listinha aqui, eu me lembrei desses relatos, desses documentos que às vezes a gente avalia, né, dá parecer, em que as pessoas, o professor que está se tornando pesquisador faz uma experiência, realiza uma experiência diferente na sua escola, aquilo tem um impacto interessante, os alunos participam e aí o professor pesquisador descreve aquilo ali como se fosse resultado de uma pesquisa, né? Tem que ter um cuidado aí com essas duas práticas, tá? A atividade, como eu disse, é bem-vinda, o relato da experiência é mais bem-vindo ainda, mas a gente não pode confundir isso com pesquisa. Tá? Isso aqui é só para a gente... me chamou a atenção aqui a listinha de depoimentos dos estudantes. Bom, e aí as autoras também fazem uma reflexão sobre a experiência, né? Elas como participantes, né, do nosso grupo.
Então, elas falam que o objetivo era que os alunos utilizassem a criatividade, os conhecimentos que já possuíam e a investigação para a aprendizagem de novos conceitos necessários. Me chama a atenção aqui nessa fala é que ela foi apresentada na página 7 de um artigo de 10 páginas, de um relato de 10 páginas. No início, o objetivo estava assim, vamos realizar uma atividade de modelagem utilizando sólidos geométricos, e aí eu achei muito interessante como que a configuração do objetivo se transformou ao longo da escrita do relato das professoras, né? Então, a gente vê um objetivo onde o aluno tem bastante mais protagonismo, né, quando elas apresentam o objetivo na página 7, né, na hora que retoma assim, o objetivo desse relato era, papapá, e ali a gente vê, na maneira como elas escreveram lá, quase no final do trabalho, como que elas apresentaram esse objetivo. Então, os alunos debateram sobre o transplante de pele, se sentiram solidários, né, então era algo que não estava muito planejado no início, né? Só existia um vídeo motivador, porque o propósito era discutir áreas de sólidos geométricos, né? E ali chamou a atenção das professoras no relato do quanto que os alunos debateram sobre o assunto, como foi importante o papel da professora de biologia para tirar as dúvidas dos alunos, né? Dúvidas, assim, que todos nós do grupo também tínhamos, do tipo, como que faz, né? A pessoa tem que... É possível doar pele estando vivo? Né? Quando a pessoa morre, quanto tempo que a gente tem que ela pode doar a pele, né? Que a família pode doar a pele? Como é que faz para doar? Pode doar a pele de qualquer parte do corpo? Então, eram dúvidas que a gente também não sabia responder. Foi muito importante tanto a presença da professora de biologia, quanto pesquisas, né, que a gente fez, buscas que a gente fez na internet para entender um pouco mais do assunto. E a gente foi para a atividade sem saber tudo, tá, gente? Porque a gente não sabia o que os alunos iam perguntar. E ao longo do processo, os alunos foram se tornando mais, da atividade, os alunos foram se tornando mais autônomos para tomar decisões, para entender, afinal de contas, o que eles tinham que fazer, né? O livro didático foi um grande aliado. No nosso relato interno, né, no documento que a gente compartilha, a gente comentou lá, foi comentado que os alunos não usavam a palavra área, os alunos usavam a palavra pele, vamos calcular a quantidade de pele, né? Então, a área mesmo, eles não usavam essa palavra, e elas relatam também sobre as dificuldades que permaneceram, né, durante a atividade. Bom, eu falei minhas percepções o tempo todo, mas vamos fazer algumas mais aqui, né? Eu, como membro do grupo, eu percebia que a professora estava bastante segura em realizar a atividade. Né? A gente a conhecia, sabia como ela era bem articulada para se comunicar durante as reuniões, e ela estava meio gaguejante lá na hora de colocar a proposta para os alunos, né? E, é lógico que aos poucos ela foi se soltando, mas ela estava bastante insegura no início, embora ela participasse ativamente das discussões teóricas do GDMEI, né? E aí, aquilo que a gente sabe, né, que a teoria na prática é outra coisa, né? Não basta você estudar muito, discutir teoricamente a modelagem, por exemplo, e você não vai conseguir fazer, assim, de forma segura e sem problemas, logo de cara, né? Uma observação aí que acho que todos nós sabemos, né, principalmente vocês que fazem parte de um grupo, é a importância do grupo, né, do apoio durante toda a atividade, né, quando a gente se sente segura, quando a gente tem dúvida, quando a gente não sabe o que fazer, a consulta ao grupo sempre aparece como uma resposta para a gente, né. Eu percebi também que imediatamente após a atividade, a professora estava frustrada, né? Eu acho que ela estava meio acreditando que os alunos não deixariam de ter dificuldades com
com o conteúdo matemático, né? Mas no relato a gente percebe que as dificuldades perpassaram a atividade inteira, né? E aí eu me preocupo que, às vezes, os relatos que a gente lê sobre modelagem, em que as experiências são descritas com muitas qualidades, muitas coisas boas, e esses relatos, às vezes, podem iludir o professor, né? De ele achar que a modelagem vai ser uma mágica que vai transformar todos os problemas que acontecem na sala de aula de matemática. Muda muita coisa, mas muita coisa permanece, né? Então, não é uma mágica que vai mudar tudo, né? É uma atividade diferente que vai transformar muita coisa, que vai trazer muito prazer para todos os envolvidos e também muitos desafios junto com essas coisas boas, né? E eu acho interessante também olhar o relato, a escrita do relato e a apresentação lá na Conferência de São Carlos, porque trouxe um outro ponto de vista para a professora, né? Por exemplo, a mudança na escrita do objetivo mostra que o quanto é importante refletir por escrito sobre a própria prática, né? Isso vai ajudando a gente a elaborar as ideias, a perceber com mais detalhes o que aconteceu, e eu acho que a frustração que eu ouvi na professora, né, logo que a atividade acabou, aos poucos foi desaparecendo, né, a partir quando a gente começou a olhar o tanto de coisa diferente, tanto de coisa boa que estava acontecendo ali junto, né. Sobre ainda os relatos de modelagem, eu acho que a gente, como que trabalha com modelagem, deve sempre relatar tudo de bom e tudo de ruim que acontece também, né? As coisas positivas, os desafios, para tornar uma atividade mais próxima da realidade das escolas, né? Minhas aprendizagens, então, né? Eu como membro desse grupo. Primeiro que é importante respeitar as velocidades, né, de todos os processos aí, da professora, da escola, dos estudantes e do próprio GDM. Né? Eu, aflita, já queria, vamos colocar um problema na perspectiva sociocrítica e não, vamos aos poucos, né? Vamos trabalhar em grupo, vamos ver o que o grupo quer fazer, o que o grupo dá conta de fazer, o que o grupo se sente seguro, e vamos avançando juntos, né? Respeitando a velocidade de cada um do grupo e de cada pessoa envolvida, né? No caso, os estudantes e a escola, eu aprendo também a respeitar minha própria velocidade. Mas isso é muito meu, né? Eu acho muito importante incentivar o grupo a ousar, né, da gente tentar fazer diferente, tentar ir um pouco além do que a gente acha que dá conta, porque ousando a gente descobre que a gente sabe muito mais, que a gente consegue fazer muito mais do que aquilo que a gente pensava que dava conta, né? Novamente, a importância do trabalho coletivo ou colaborativo, né? Isso dá uma força enorme para a atuação de todo mundo, e ressaltar aqui a importância de apresentar vínculos explícitos entre textos teóricos e realidades escolares para provocar a identificação entre os professores, né, e encorajar a realização de atividades desse tipo. Tá? Bom, a gente gosta muito de falar, de escrever sobre o que a gente faz no sentido de não só contar o que foi feito, mas de pensar, refletir sobre o que foi feito. E aí, eu apresento aqui, então, fazendo uma propaganda, né, mais uma, de 3 trabalhos que estão nessa mesma linha, né? A professora Daniele e eu escrevemos sobre o planejamento de uma oficina que a gente realizou em 2016, e aí a gente apresentou esses bastidores aí do planejamento da oficina na Conferência de Modelagem de Maringá, em 2017. No ano passado, aqui na conferência em BH,
alguns professores do nosso grupo, né, a Thais, a Renata, o Fernando e o Gabriel, apresentaram essa comunicação científica aí entre planejar e executar atividades de modelagem, as contribuições de um grupo colaborativo. E agora, esse ano, a gente escreveu, ainda está em preparação para publicação, um capítulo de livros sobre as ações de um grupo de modelagem na educação matemática. A gente se perguntando se o que a gente faz pode ser denominado insubordinação criativa, tá? Nesse texto aí, nesse capítulo, a gente faz um pouco disso que eu falei ali, de mostrar também coisas que não deram muito certo, tá? A gente produziu um texto com 2 finais, tá? Um final feliz e um final não muito feliz. E aí fica também a propaganda aí, daqui a pouco vai sair um livro, o volume 6 da coleção Insubordinações Criativas, organizado pela professora Celi Lopes e Regina Granto. Bom, no mais, eu quero dar parabéns aqui ao grupo Formação Continuada de Professores em Modelagem na Educação Matemática, né, porque são professores que encaram esse desafio de colocar a modelagem em prática no seu dia a dia. E parabenizo a Gabriele, ao Tiago e aos demais coordenadores do grupo, né, por realizar esse projeto tão importante para a modelagem na educação matemática. E agradeço novamente pela grande oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. É isso. Muito bem. Obrigado, Jussara. Agora nós temos um espaço para questões, interação, perguntas. Chegaram algumas perguntas para a Gabriele, ela repassou para mim. Eu também fiquei inquieto com algumas questões que você coloca. É sempre bom a gente pensar em conjunto sobre algumas questões da nossa própria área de pesquisa e também a nossa área de atuação, as práticas que nós desenvolvemos. Só que eu estava conversando aqui com o Gabriel, surgiram, acho que 8 ou 9 questões. Então, assim, eu não consigo eleger agora qual é a mais importante. Talvez algumas delas você já tenha respondido indiretamente quando foi apresentando. Então, se aconteceu isso, Jussara, posso ir apresentando as questões? Pode, e você vai de bate-pronto, né? Algumas eu percebi que você abordou na apresentação, elas foram surgindo já desde o começo. Então, mas acho que talvez valha a pena explorar mais alguma faceta disso que foi perguntado, tá bem? Tá, Tiago, eu queria até aproveitar e como nós somos um grupo e tem vários membros do grupo aqui, né, na apresentação, eu vou deixar o pessoal à vontade para conversar também, me ajudar a responder, tá? Pode ser? Perfeito, isso que a gente está esperando. E se os professores também no grupo quiserem se manifestar, fiquem bem à vontade, né? Então, a primeira pergunta é, além da elaboração da atividade, os professores retornam ao grupo para repensar as práticas desenvolvidas? Olha, mais ou menos isso foi feito simultaneamente, concomitantemente, né? Porque como nós participamos da realização da atividade, os membros do grupo estavam lá na escola, a gente sabia o que estava acontecendo. Então, os problemas foram conversados à medida que apareciam. E depois que a atividade aconteceu, né, além do relato que foi apresentado lá em São Carlos, tem, por exemplo, essa reflexão nossa aqui hoje, né? Eu acho que cada atividade, sempre que a gente retoma, a gente acaba aprendendo muita coisa com ela, né? E eu acho que sim, que tem um retorno, mas não é um retorno, assim, protocolar, sabe? Foi acontecendo a atividade e a gente foi discutindo e dando esse retorno à medida que as coisas aconteciam.
Eu até penso que essa pergunta se dá muito em função de que no nosso grupo, pelo menos, né, o que a gente tem acompanhado, é muito comum que os professores, ao realizarem uma prática em qualquer momento aí do ano letivo, que eles tenham esse retorno ao grupo. Claro que não é uma coisa protocolar também, mas é quase que uma necessidade interna ao grupo de retornar ele, de discutir as práticas, de ver a viabilidade delas e o refinamento talvez necessário, né? Acho que talvez seja um pouco por isso a pergunta que foi elaborada. Porque quando você falava, me ocorria o seguinte, né? Quando que você desenvolve uma prática que é efetivamente uma prática exitosa em qualquer campo, né? Normalmente é quando você tem uma expertise sobre isso, quando você já avançou um certo tempo e, entre aspas, tem um certo acúmulo de experiência, né, de prática e também de teoria, e aí você dá conta de fazer coisas, né, que você, por exemplo, não daria conta de fazer lá no começo, quando você está começando como professor, quando você está começando como músico, quando você está começando, enfim, qualquer profissão que exija uma certa expertise para ser realizada, né? E ser exitoso ou não, Tiago, deixa eu te interromper aqui, ser exitoso ou não, acho que depende muito do ponto de vista, né? Às vezes uma pessoa que acha algum aspecto não exitoso, outra acha exitosa, né? Por exemplo, o aluno apresentar dúvidas, né? Um professor numa concepção mais tradicional acha que isso é um fracasso, pode achar que isso é um fracasso. Sim. Enquanto com a modelagem, as dúvidas são muito bem-vindas. Então, não, eu entendo. Não, depende de quem está olhando. Mas vamos posicionar, né? Vamos posicionar. Então, assim, quando parte do profissional que desenvolve, né? Quando o profissional que desenvolve, ele precisa ministrar aulas sobre uma determinada, com uma perspectiva, qualquer uma que seja, né? Como é que ele vai desenvolver isso de modo mais aproximado do êxito, daquilo que se espera disso, em termos de configuração prática, em termos de temporalidade, em termos da pergunta a ser devolvida, em termos daquilo que você, por exemplo, em vez de deixar o aluno procurando coisas apenas por conta, mas fazer uma provocação adequada, etc. Então, veja, é nesse sentido que eu digo, e não tão relativista, apesar desse aspecto que você fala existir, eu penso muito mais na constituição de uma prática que é, como é que você diz na tua tese, Gabi? Quando a pessoa faz aquilo e se sente em casa, tá certo? Então, assim, quando você faz uma coisa e se sente em casa. Então, acho que é um pouco nesse sentido, né? Então, apesar disso que você fala, eu concordo, né? Mas, assim, tentando posicionar, dando um passo atrás aí para aquele que desenvolve, de certa maneira, se sente em casa ao fazer isso enquanto professor que faz modelagem, né? Então, veja, o fato, por exemplo, da atividade funcionar ou não, dos alunos se engajarem ou não, aí é uma outra história, porque aí depende também da resposta, do feedback, etc., né? Mas o fato do professor se sentir em casa com aquilo que está fazendo, se sentir mais pleno, vamos dizer assim, de segurança para aquilo que está fazendo. E isso só se adquire, entre outras coisas, é claro, com o tempo, né? Então, eu não sei em que sentido se você gostaria de dizer também, em que sentido o teu grupo... que já é um grupo que vocês têm discussões, mas, claro, as pessoas se modificam, já tem um bom tempo, né? Como é que você pensaria hoje o teu grupo nesse sentido, né? As pessoas que passaram pelo grupo e se elas avançaram nessa direção de, não estando no grupo, eu sei que sim, porque eu já conheço pessoas, né? Mas falar um pouquinho, pessoas que hoje, talvez por um motivo ou outro, não estão formalmente no grupo, mas continuam avançando, né?
É que, professor, só aproveitar, professora Jussara, os professores perguntam aqui se no grupo existem professores que são professores da educação básica, mas que não estão na pós-graduação, por exemplo. Porque aqui no grupo, acho que essa pergunta também está muito relacionado ao fato de que acontece muito aqui no grupo, e a gente ficou bem curioso de saber se isso acontece aí também, quando a gente vai desenvolver uma atividade aqui, que essa atividade levanta muitos questionamentos dos alunos, e a gente traz para o grupo e vai discutindo e vai construindo junto, normalmente um se propõe a levar para a escola, e quando a gente vai vendo que a coisa vai funcionando, e a gente vai vendo os questionamentos, logo, logo aparece outro e outro que também querem levar para a escola. Então, eles queriam saber se isso também acontece, né? Se aí no grupo os professores, quando um desenvolve e troca figurinha com os outros em relação à atividade, se outros professores do grupo também acabam levando essa mesma atividade para as suas salas de aula. Uhum. Bom, respondendo o Tiago, então, primeiro, algumas pessoas que já passaram pelo grupo, algumas continuam desenvolvendo atividades de modelagem, a gente tem notícias, e outras não. Eu acho que é a prática normal de todos nós, né? Nem sempre eu, por exemplo, como professora, não faço modelagem o tempo todo, né? Existem turmas, disciplinas que são mais propícias para isso, existem momentos do semestre letivo que são mais interessantes. Então, como professora, a gente alterna nisso aí, né, bastante. E acho que o mesmo acontece com os professores que passam pelo grupo, né? Mas, com certeza, todos saem com um incômodo, com meio um compromisso, né? Agora que eu conheço alguma coisa, eu tenho que realizar. Isso eu percebo em todos, né? Esse compromisso tácito, né? De eu tenho que fazer modelagem porque eu conheço alguma coisa sobre isso, né? E, Gabi, eu estou aqui tentando fazer um retrocesso, mas se a maioria dos componentes do grupo, a maioria tem algum vínculo com a pós-graduação. Por isso, o grupo é tão flutuante, às vezes, porque enquanto a pessoa está no mestrado, no doutorado, está no grupo. Acabou sua pesquisa, a pessoa está. Se tem muita gente, tem pessoas da graduação, e neste ano também, por causa da pandemia, aconteceu uma coisa inédita, que é a participação de pessoas de fora de Belo Horizonte, né? Tem o professor Leandro Souza, da UFO, que está aqui, e aí ele chamou um aluno dele para participar do grupo, a professora Petrina, que agora é professora da UENG, e ela chamou uma aluna dela, uma orientanda, para participar do grupo. Então, assim, a gente está no campus de Divinópolis, né, que a Petrina está. Então, assim, está diversificando um pouco aí o público, mas o vínculo com a pós-graduação é grande. Quem não está, acaba entrando, né? Porque, olha, estuda, tá lá, vou tentar o mestrado, vou tentar, né? Então, isso acontece, sim. E assim, entre nós, a gente replica a atividade em outras turmas, né? Em outros contextos, em outras escolas. Eu mesmo, como professora, faço isso, né? A gente experimenta no grupo e aí depois, numa disciplina da graduação, eu faço a atividade. Alguém mais do grupo aí quer comentar essas perguntas, gente? Não, Jussara, queria só acrescentar que esse ano a gente também tem a Márcia, que é a professora da rede de Contagem, e ela não está vinculada à pós-graduação. Só acrescentar. Então, no bojo dessa pergunta, porque você teve comigo em 2016, lá no IPMEN, né? Você lembra que a gente fez a abertura? Uhum. E aí eu fiz uma provocação nesse sentido, de dizer que as nossas práticas estavam muito, ou quase que exclusivamente vinculadas a ações de pós-graduação, né? Bom, como eu sou teimoso e persistente, eu estou insistindo com isso de antes, né? Mas também desde ali eu acabei anunciando essas questões. Uhum.
E esse me parece ser um dos grandes problemas a serem enfrentados, não pela nossa área só de modelagem, mas pela educação matemática de modo geral, né? Sim, sim. Então, não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa nesse sentido. Claro que esses grupos que nós temos em nível de pós-graduação, eles são muito relevantes, devem ser mantidos, eles trazem os professores, né? Mas quando a gente pensa numa iniciativa mais ampla da educação matemática, para disseminar isso ao nível da escola básica, a chegar efetivamente, eu não gosto mais de dizer assim, chegar aos resultados da academia, mas produzir educação matemática na escola, né, ter educação matemática na escola mesmo, parece ser um dos nossos grandes desafios, né? E não sei se você gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido, eu acabei desviando aqui das perguntas, mas não sei se alguém do grupo gostaria de comentar ou falar alguma questão nesse sentido. Senão eu vou passar para a próxima pergunta. Petrina, você quer falar? Não, é porque, assim, boa tarde primeiro, né, para quem eu não cumprimentei. Eu me vejo, assim, no grupo, porque eu faço parte do grupo já há 6 anos, e eu nunca pesquisei modelagem. E, assim, eu estou hoje no ensino superior, porque eu fiz concurso, eu entrei, mas, assim, eu entrei esse ano. Então, assim, eu tenho uma experiência de escola básica, entrei no grupo da Jussara, a gente fala grupo da Jussara carinhosamente, né? Entrei no grupo porque eu acho que as minhas práticas, a Jussara viu uma potencialidade de modelagem, eu fazia um tipo de trabalho que eu não sabia, que eu não tinha teoria para falar assim, isso aqui eu estou pensando em algum referencial teórico, nada disso. Eu gostava de trazer alguma coisa da realidade e problematizar nas minhas aulas de matemática. Mas eu não sabia que isso tinha teoria, ou que tinha nome, ou que era modelagem, ou que não era. Eu não tinha rigor nenhum acadêmico para trabalhar com as atividades. Com o grupo, eu fui aprendendo, a gente tem um hábito de ler outros relatos, às vezes replicar relatos de outras, às vezes não só do nosso grupo, mas a gente pega relatos de outras pessoas, né, que foi para análise de eventos, e a gente replica aquele relato. Então, assim, eu acho que eu sou uma estranha no ninho, né? Nesse sentido de falar assim, eu não tenho vínculo com a modelagem, assim, não que eu tenho vínculo, não é isso. Eu não tenho vínculo acadêmico, né, com a modelagem. Eu tenho experiências de práticas de modelagem matemática, que eu amo muito, todas elas, mas, assim, não tenho experiência de pesquisa na área, não. Então, mas eu acho que é esse tipo de estranho no ninho que a gente tem que potencializar, né? A gente precisa ter mais desses. É difícil porque as pessoas fazem as suas escolhas, têm as suas intenções, etc, etc, né? Mas eu acho que isso é muito legal. Parabéns aí ao grupo, né, pelo acolhimento. Existem certamente várias outras pessoas em outros grupos, de outros orientadores, né, de outras pessoas que também tiveram essa oportunidade. Então, eu acho que a minha grande preocupação hoje, em termos de educação matemática, é essa, né? É avançar para além. Não se avança sem pesquisa, né? Mas não se pode desenvolver práticas apenas vinculadas a essas pesquisas. Não se avança só com pesquisa, né? Exatamente. Não, e também não se avança sem pesquisa, em termos de acadêmicos, né? Da produção de sentidos novos, não tem como, né? Eu acho que essas duas coisas caminham juntas, né, no campo da educação, né? A realização de práticas, a pesquisa sobre aquele assunto, e uma vai ajudando a outra, né? Uma vai trazendo elementos para repensar a outra. Isso é típico da educação, né? Mas, ao mesmo tempo que uma prática tradicional do ensino de matemática é muito forte, eu acho que
a modelagem e outras tendências da educação matemática, elas vão aos poucos desestabilizando essa prática, né? Você pensa, por exemplo, aqui, ó, nós estamos com 54 pessoas, né? Se cada um faz alguma atividade de modelagem, alguma proposta diferente em sua escola, aquilo ali pode chamar a atenção do colega, que vai trocar ideia com aquele professor, e vai experimentar alguma coisa diferente, e isso pode aumentando, né? Você pensa, o Paraná é um grande berço da modelagem no país, né? Olha a quantidade de pessoas do estado do Paraná envolvidas com modelagem, né? Eu tive esse impacto no encontro paranaense de modelagem em Londrina, em 2016, em que houve uma mesa com os grupos de pesquisa sobre modelagem. Eu pensei, nossa, em Minas, acho que se tiver 2 é muito, é o meu, mais alguém. E no Paraná tem um monte de grupos de pesquisa, né? Várias linhas diferentes. E foi aí que começou a modelagem, né? E na educação matemática, e no Brasil. E desde então cresceu muito, né? Sim. Eu vejo quando eu terminei o doutorado em Belo Horizonte, não tinha ninguém que fazia modelagem na educação matemática. E hoje já tem bastante gente envolvida com isso, né? Então, porque o desafio é muito grande, é algo que desestabiliza muito as certezas, as seguranças do professor. E quando ele tem a coragem, vou colocar assim, né, de realizar uma atividade de modelagem, para isso o apoio do grupo é muito importante, ele pode viver na própria pele todas as coisas boas que acontecem, o envolvimento dos estudantes, o quanto eles têm para contribuir, e também os desafios, né? Então, eles sabem, olha, eu vou ter que repensar isso, eu vou ter que fazer de novo, bem assim. Então, eu acho que é assim mesmo, né? A gente tem um desafio grande, né? Eu acho que sempre terá, com todas as tendências da educação matemática, como você disse, já. E a gente acredita nisso, e a gente vai tentando aumentar aí a nossa atuação, né? E para isso, grupos como esses nossos aqui são importantíssimos. Professor Tiago, posso só fazer uma observação? Eu recebi uma mensagenzinha aqui de uma professora. Gabi, eu vou te mostrar a tua mensagem aqui para o pessoal. A Gabi mencionou assim, que ela se sente, eu às vezes me sinto um estranho no ninho, né? Mas porque a Gabi é uma professora, Jussara, que é uma professora aqui da região de Foz do Iguaçu. O primeiro contato que ela teve com modelagem foi numa aproximação do grupo aqui de Foz do Iguaçu com os professores da região, compartilhando as suas experiências com desenvolvimento de atividades de modelagem matemática na escola. Então, nós, professores, fomos conversar com outros professores sobre como na prática, levar modelagem matemática para as escolas, né? Quais são os desafios, o que funciona, o que às vezes não funciona. E a Gabi é um exemplo de uma professora que se aproximou da modelagem por meio de um contexto de formação e que, desde então, tem se aproximado da modelagem de outras maneiras. Ela está sempre junto conosco, né, aqui nos encontros, desde o primeiro encontro. Então, a gente vê que, por vezes, eles se identificam, a Gabi fala aqui de se sentir um estranho no ninho, mas eu até falei para ela que ela já está dentro do ninho já, né? Porque o interesse já é tão grande pela modelagem que ela não tem perdido os encontros, assim como outros colegas que estão aqui participando conosco no encontro, que são professores que talvez nem tenham tido ainda experiências no desenvolvimento de atividades de modelagem na escola, mas que têm escutado sobre esse desenvolvimento, que têm escutado sobre pesquisa em modelagem matemática e continuam participando. Quer dizer, a gente percebe que esse diálogo tem despertado interesse nesses professores, mesmo aqueles que não têm diretamente vínculo com a pós-graduação, mas estar junto conosco, próximo desses grupos, né, falando de pesquisa, falando de desenvolvimento de atividades, tem despertado o interesse desses professores, como é o caso da Gabi e de outros colegas que estão aqui nos acompanhando. Muito bom, muito bom.
Jussara, uma pergunta sobre o relato. O fato de não apresentar o resultado em tantos centímetros, metros quadrados, enfim, o resultado matemático no relato, é para deixar curioso ou é para desenvolver a atividade? Não tinha pensado nisso, não, mas pode ser, é um bom convite. Então tá. Então vou passar para a próxima pergunta, tá? Essa é minha. É só para não deixar essa completamente sem resposta, Thiago, é porque a resposta ao problema depende muito das hipóteses que as pessoas vão colocar no problema, né? Então, não existe resposta certa, por isso não existe a divulgação de uma resposta. Então, isso remete a uma pergunta que eu queria fazer para você. Você tem falado em vários eventos, não sei desde quando você começou, né? Com essa ideia de que a gente precisa divulgar, enfim, não só os resultados, vamos dizer assim, agora sim, exitosos, mas aqueles que parecem não ser assim, ou os problemas que apareceram, etc. Mas eu queria fazer uma pergunta que vai nessa direção, mas ela é um pouco mais funda, né? Porque você falou na tua apresentação que o professor, muitas vezes, ele pode, enfim, ser iludido por uma leitura como essa. Uhum. Enfim, a frustração vai ser imensa se ele gerar uma perspectiva e efetivamente não der conta de fazer aquilo que ele leu, etc. A gente percebe isso claramente, os professores, quando eles não rejeitam de imediato a proposta, né? Mas a minha pergunta é a seguinte... bom, se nós somos uma comunidade de pesquisa, como uma educação matemática, nós produzimos conhecimento rigoroso, né? Por que nós somos apanhados nesse tipo de linguagem que efetivamente não expressa o movimento, a radicalidade do movimento humano sobre os resultados que a gente pesquisa? Porque, afinal das contas, é isso, né? Então, assim, eu faço um relato e o relato parece ser uma coisa... né, top, de linha, aí o cara vai lá, vai tentar fazer, ele tem a sua escola, tem o seu problema. Então, quer dizer, como é que fica a questão? Porque a gente pensa assim, o professor interpretou assim, acho que é uma possibilidade, mas a outra possibilidade nós escrevemos assim. Será que o modo como nós comunicamos, o que comunicamos na comunidade, então... sei lá, adequado àquilo que nós pretendemos? Acho que é uma pergunta, assim, que fica no fundo da tua afirmação, né? Quer dizer, se nós, enquanto comunidade, queremos comunicar isso que nós assumimos e defendemos, né? O modo como nós comunicamos isso, né? Por que traz esse tipo de prejuízo a nós? Claro, existem questões de linguagem, existe questão da interpretação, fenômenos bem amplos nesse sentido, mas... será que não é de repensar, então, também a questão da própria comunicação dos nossos resultados enquanto comunidade e tal? Essa minha fala, eu estendo para os relatos das pesquisas mesmo que nós fazemos, não só na modelagem, tá? Sim, não é só. Né? Porque... uma tese, por exemplo, ela é um relato passado a limpo, né? Porque a gente seleciona bom, primeiro a gente tem um cuidado com a escrita, né? Depois a gente seleciona dados, informações lá da parte empírica que nos ajudam a responder o objetivo da pesquisa. Então, muita coisa fica de fora. Né, o que não ajuda a responder fica de fora. E se a gente for também... acho que é humanamente impossível você contar tudo o que aconteceu empiricamente numa pesquisa, né? Então, você vai selecionar aquilo para que responde a sua... Isso é a ilusão do empirismo, né? Não é possível. E aí, a primeira vez que eu fiz esse exercício foi na minha própria tese, em que no primeiro capítulo eu resolvo contar as coisas que não saíram como planejado. No primeiro capítulo da tese.
E acho que é meio uma mania minha, né, eu vou organizar a fala minha aqui para vocês, vou falar dos bastidores, né, de uma experiência. Eu acho que as coisas acompanham, sabe? Ao mesmo tempo que eu conto o top, o sucesso, etc., eu faço um contraponto. Olha, vamos falar dessas outras coisas também que estavam junto, né? Estou pensando nisso aqui agora, viu, Thiago, com a sua pergunta. E talvez isso até explique um pouco o exercício que nós fizemos no grupo de escrever um texto, um capítulo de livro com 2 finais, né? Um final em que as atividades, um relato de 2 atividades exitosas, e o terceiro relato em que as coisas não saíram como planejado. Na verdade, as coisas nem saíram. Então, nesse esforço, né, de mostrar as coisas como elas aconteceram, mostrar outras facetas do relato, e sempre no sentido de aproximar a modelagem específica da realidade escolar, do que a gente vive no dia a dia, né, da escola. Então, acho que uma alternativa é essa, né, de contar coisa boa do padrão acadêmico, mas também fazer um contraponto para aquilo ali. É uma estratégia que a gente tem usado. Muito bom. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário nesse sentido? Não? Acho que a Gabi ia falar. Não, aqui tem um questionamento do professor Newton ali no chat, professor Thiago, que parece interessante. Ele está questionando se o que ele fez é uma atividade de modelagem. Ele menciona, né? Ele diz ali que ele teve uma situação em que ele aplicou um projeto junto com o professor de educação física e descobrimos vários alunos com problemas cardíacos. Aí ele pergunta, né? Ele fez isso por meio das oscilações cardíacas. Isso que eu fiz foi modelagem? Newton, cadê você? Conversa um pouquinho. Eu estou aqui, oi. Fica à vontade. Legal, Sara, sua palestra, parabéns. Obrigada. Parabéns pelas palavras aí, parabéns também, professor. Obrigada. A gente tem visto, professora Jussara, que muitos professores, quando começam esse primeiro contato, existe sempre essa preocupação se o que eles estavam fazendo já era ou não uma atividade de modelagem matemática, né? A professora poderia falar um pouquinho sobre isso para os professores, sobre esse pensar no que é ou não, ou que não é uma atividade de modelagem matemática? Bom, a gente, na comunidade de modelagem na educação matemática, a gente ficou bastante tempo nessa discussão, né? O que é modelagem na educação matemática? Isso não é? Bom, aí, teoricamente, a resposta que eu dou é o seguinte: que argumento o professor, o pesquisador usa para dizer que aquilo é modelagem? O que ele faz é coerente com sua fala? Então, aí eu tendo a dizer que sim, né, aquilo ali é modelagem, né? Eu acho que a gente, quando ouve alguém ou quando avalia algum trabalho, a gente deve sempre avaliar a coerência, né, daquela fala, daquele texto, né? Bom, mas como professora, quando vou fazer modelagem, aquele incômodo que eu falei da atividade, do relato, né? A gente tem que começar de um problema, né? De um problema da realidade, entre aspas, do cotidiano, da vida ali, daquelas pessoas, né? Um problema da sociedade. E com origem e que não seja matemático explicitamente, né? E a partir daquele problema, a gente vai mobilizar conhecimentos matemáticos para buscar algumas respostas. Então, isso para mim está acontecendo ali a modelagem. Então, Jussara. Só completar aqui, Newton, são os elementos minimamente desejáveis, eu acho, para a gente realizar uma atividade de modelagem. Eu, como professora, tá? Como pesquisadora, avaliadora de trabalho, eu vou ter outros critérios, tá? Eu vou olhar mais a coerência entre o que
o autor do texto diz e o que ele faz. Diga, Newton, por favor. Então, nessa atividade, eu descobri um padrão cardíaco, onde quem alterava aquilo ali, aquele padrão, né, a pessoa estava com problemas cardíacos. Né? Teve um que teve que fazer a cirurgia de trocar a válvula dele, do coração. E teve um outro, isso eu fiz na escola toda, tem 1.800 alunos na minha escola, né, do estado de Minas. Aí. Aonde você está? Oi? De onde você é? Eu sou de Minas, de Machado. Machado, sou de Minas. Oi, papai! Meu menininho gritando aqui. De Minas Gerais, Machado. Aí, o que aconteceu? Nessa escola, uma única sala que eu não fui fazer esse mesmo avaliação, né, mesmos testes, uma menina, depois, fazendo uma atividade física lá no lago aqui que tem aqui em Machado, ela sofreu parada cardíaca e faleceu. E olha para você ver como que foi coincidência, né, disso, né? E foi no mesmo ano. E essa turma que faltou eu fazer essa atividade, sabe? Eu achei interessante que a nossa realidade sala de aula, se a gente transportar ela para fora de sala de aula, beneficia muita gente, né? Então, Newton, acho que é isso aí mesmo, né? Toda a iniciativa do professor de avançar para além de uma mera formalização matemática pode sim se aproximar de modelagem. Eu sempre digo o seguinte, né? Quando a gente não tem ideia no início, a gente pode dizer que aquilo tem alguma proximidade ou pode, em alguma medida, ser chamado de modelagem, né? Na medida em que vai estudando. Mas para ser modelagem mesmo, a gente precisa ter o conhecimento prévio disso, não tem muito jeito. Não é que a atividade não seja relevante, não seja importante, talvez seja, né, tão ou mais relevante para aquele contexto que se tivesse feito uma atividade nominada de modelagem, né? No entanto, eu sempre penso assim, quando a gente trabalha com modelagem matemática, a gente tem um conjunto de intencionalidade, e intencionalidade no sentido pedagógico, né? De propor algumas questões que são próprias aí e que circulam na comunidade de modelagem, né? Então, é isso. Muitos professores, indiretamente, desenvolvem práticas que, na sua, vamos dizer, na sua raiz, tem muita proximidade com aquilo que a gente chama hoje de modelagem. Então, como a Jussara disse, talvez como professor, a gente pudesse nominar, sim, uma atividade próxima, mas se a gente pensasse em termos de pesquisa, isso teria um outro tipo de abordagem, um outro tipo de leitura, né? O que de todo modo, parabéns pela iniciativa, pela atividade, porque ela extrapola aí a mera matemática da sala de aula, né? E eu queria completar, Thiago, que a gente vê aqui, então, essa linha tênue entre a prática escolar e a pesquisa, né? No caso, no modelagem da educação matemática. Esse relato do Newton pode chamar a atenção dele para o campo da modelagem da educação matemática, ele pode vir a ler, né, pesquisa, relato de pesquisa, relato de experiência sobre esse assunto, e aí, a partir desse conhecimento da teoria, ele pode reformular essa prática dele, se sentir encorajado para fazer outras, e aí ele descobre que aquilo que ele fez não foi exatamente igual estava no texto que ele leu, e assim a gente dá continuidade a essa relação dialética entre a prática e a pesquisa, e a teoria, né, que é extremamente importante para o campo da educação matemática, né, porque se ele ficar só na prática dele, né, ia ficar lá a experiência, ia ficar lá em Machado, na história, entre os professores, entre os alunos,
nós não teríamos conhecimento desse relato, e, ao mesmo tempo, ele não teria contato com as experiências e com as nossas produções sobre o assunto. E daí, essas duas práticas se aproximam, e a prática, eu estou usando o Newton como exemplo porque ele contou a experiência dele, mas ele mesmo, como professor, vai se transformando a partir desse contato, e o grupo também vai se transformando a partir dos relatos que ele traz. Né? Então, eu acho que esse exemplo traz para a gente tanto essa relação entre prática e teoria, no caso da educação matemática, como também a importância de grupos na construção de conhecimento na educação matemática. Muito bem. Gabi, você que é a nossa coordenadora de horário, acho que a gente já chegou no limite, né? Eu acho que sim, professor. Tínhamos mais perguntas ainda, mas vai ficar para a próxima. Tá certo. A gente gostaria de agradecer muito, viu, professora Jussara? Eu agradeço aqui em meu nome, em nome do grupo Foz do Iguaçu, né? Acredito que também a professora Eliane. Eliane, se quiser falar um pouquinho, fique à vontade. A professora Eliane é professora formadora, né, do grupo de Francisco Beltrão e Guarapuava. Fique à vontade, Eliane. Então, também quero agradecer, Jussara. Eu também. A questão de enviar o texto também para que os professores pudessem dar uma olhada antes, né, da sua fala. Eu vi que lá no grupo, quando eu coloquei, alguns bateram palminhas, né? Por quê? Às vezes se pensa também numa outra questão da modelagem, que é a dificuldade só, né? E aí, talvez, lendo o texto com eles, né, a gente foi lendo o texto e provavelmente foi lembrando das práticas que a gente faz também, e dos relatos que a gente faz também. Então, acho que foi uma discussão, assim, bem pé no chão, bem nossa mesmo, professor de escola, você trouxe para nós. Então, agradecer imensamente por ter conhecido você e o seu grupo, né? Quero agradecer também os professores da formação de Francisco Beltrão, de Guarapuava, que estão sempre aí, e os demais colegas também. Muito obrigada. Eu é que agradeço muito essa oportunidade, fiquei muito feliz desde o dia que a Gabi me convidou. Tentei cuidar com bastante carinho, né, dessa minha participação aqui, porque, como eu disse, esses momentos são muito ricos, né, para todos nós. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, é muito importante. Obrigada, professora, a gente agradece muito. Aqui agora a gente já vai ter uma discussão no grupo de Foz, porque os professores aqui enviaram alguns questionamentos em relação ao artigo sobre... especialmente o fato dos alunos não terem mencionado a área, né? Então, acho que o artigo vai ser um tema que a gente pode levar, inclusive, para as nossas discussões no grupo, né? Para a gente poder enriquecer um pouquinho as nossas discussões. Então, agradecemos imensamente. Agradecemos o carinho do aceite, né? A esse nosso convite, essa ideia que surgiu, assim, de a gente tentar aproximar um pouquinho os professores do grupo, dos professores que são, especialmente para o grupo, professores que são tão importantes na comunidade, que tem tanto a ensinar, né, tem tanto a trocar conosco. Então, agradecemos imensamente, professora Jussara, também aos professores do grupo da professora Jussara, ficamos muito felizes por tê-los aqui conosco, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigado para você também, né? Convidamos para retornar. Obrigado, Gabi. Claro. Obrigado a todos os professores. Jussara. Oi. Um beijão. Se cuida. Tá? Você também, se cuida. Um beijo. E a gente vai se falando aí ao longo desse período. Agora, depois de um ano, eu acho que eu já estou quase alinhado. Então, vamos trabalhar, tá? Vamos trabalhar. É isso aí. Nós gostaríamos de convidar a professora Jussara, os professores que estão no encontro de hoje. Nós teremos um encontro, o próximo encontro será com a professora Lilian,
e os professores do grupo, da professora Lilian também. Então, estão todos convidados para estar conosco. Temos mais 2 encontros do evento Diálogo sobre Modelagem Matemática com a professora Lilian e, para finalizar, com a Deinha, com a professora Andréia. Então, estão todos convidados de coração. Será um prazer tê-los conosco nos próximos encontros. A gente envia e-mails, mensagens do WhatsApp, tá? Para que vocês estejam conosco. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Se cuida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, professor Tiago. Valeu, um abraço. Tchau, turma. Tchau, tchau, Fernanda. Saudade de vocês. Saudade.